pessoal, se vocês não me conhecem, não conhecem o meu canal. Meu nome é Gabriela e esse é o Your Brazilian Spot. Aqui eu compartilho tudo relacionado ao Brasil, pelo menos tudo que eu posso, né? Tudo que está ao meu alcance, mas eu trago assuntos diferentes, né? Sobre cultura, idioma, recomendações, história, novidades, qualquer coisa que seja relacionada ao Brasil e possa ser interessante para vocês. Bom, para quem já conhece aqui o canal, sabe que eu tenho um quadro onde eu bato papo com pessoas diferentes, que têm projetos diferentes. E hoje eu vou trazer o Andrei aqui pra vocês. Eu já tenho falado com ele há muito tempo, a gente tá combinando, e por vários motivos a gente não fez esse vídeo antes, mas aqui estamos. Então, tô muito empolgada pra falar com ele e vamos pro vídeo. Então, pessoal, estamos aqui com o Andrei, que na verdade eu acabei de descobrir que fala Andrei, né? Não é Andrei, mas enfim, eu já falei Andrei, e ele falou que todo mundo chama ele de Andrei, então vai ser Andrei mesmo. E aí, Andrei, como que você tá? Eu tô muito bem, apesar dessa fase agora do mundo aí, mas eu tô ótimo. E você, Gabi? Tô bem. Então, conta pra gente de onde você é, primeiramente. Tá, eu sou do Guarujá, que é uma cidade que fica aqui no litoral de São Paulo, mas atualmente eu moro em São Paulo já há quase 3 anos aí. Ah, tá, e você trabalha em São Paulo, então. Isso, trabalho no aeroporto de Congonhas lá, moro ali perto ali. O aeroporto de Congonhas, gente, é o aeroporto doméstico, né? E o Isso, exatamente. Guarulhos é o internacional, que é fora de São Paulo, né, no caso. Mas, então agora você tá no Guarujá, certo? Isso. Tô agora no Guarujá, não tô de férias assim, vamos dizer férias, mas agora eu tô relaxando aqui na minha, porque é uma cidade com praia, né? Então, eu tô de férias aqui. Mas é porque você tá de férias mesmo ou o aeroporto onde você trabalha não tá precisando de você? Como que tá essa situação? Não, então assim, eu trabalho com uma companhia aérea, né, brasileira, Uhum. e os voos estão acontecendo. É claro que teve uma redução por causa, né, do Covid, e aí o pessoal, né, perguntou assim se alguém se disponibilizaria de poder ficar em casa e ajudar na questão de custo da empresa. E aí eu topei, falei, não, beleza, aceito. E aí eu tô aqui em Ah, casa. tá. Ah, bom, né? É bom e ruim, né? Tem É as bom e ruim, vantagens. exatamente. Mas fala pra gente um pouco sobre Guarujá, né? Você falou que é no litoral de São Paulo, mas conta melhor como é essa cidade. Tá, então, a Guarujá é uma cidade que faz parte de uma região aqui chamada Baixada Santista, e aí são 9 cidades, né? Tem Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Santos, Mongaguá, É a Cubatão, são um cidade monte de do cidade. Neymar, né? Santos é a cidade do Neymar, não é? E não, na verdade, vamos lá, na verdade, o Neymar ele nasceu em São Vicente, se eu não me engano, Ah, e tá. aí ele foi pro time do Santos, e aí teve toda aquela história, né? Ah, Pelé jogou lá, entre eu achava que ele outros. era de Santos mesmo. Ele é de uma cidade vizinha. Ele é uma cidade vizinha. Mas e aí é São Paulo, aí vem Santos e depois Guarujá, é isso? São Mais ou menos. Paulo, São Paulo fica aproximadamente 50 minutos, né, de Santos e mais ou menos 1h20 do Guarujá. Então, Ah, geralmente o pessoal, né, o pessoal que mora em São Paulo, eles preferem descer para uma cidade mais próxima. Então, seria Praia Grande, São Vicente e Santos. Agora, se ele quiser uma praia que, na minha opinião, o Guarujá tem as melhores praias aqui da região, aí o pessoal leva um pouquinho mais de tempo para estar chegando lá. entendi. Eu nunca fui no Guarujá. Eu acho que, na verdade, agora eu tô na dúvida se foi Ubatuba ou Guarujá. Em E é Ubatuba longe, é longe, é longe. é longe de Ubatuba? Não, então Ubatuba, aqui a gente está no litoral sul do estado de São Paulo sim. e Ubatuba fica no norte. Então é Ubatuba, Maresias, Ilhabela. Então E é aí caminho Rio, né? Ubatuba. é mais próximo de Minas Gerais, inclusive. Ah, nenhum é pró, assim, ok, da minha É, cidade. É porque, gente, eu tô em Minas, mas eu tô assim, no centro de Minas. Eu sou quase no centro-oeste. Eu tô lá mais pro Goiás do que São Paulo, né? Assim, que muita gente pergunta assim, você é do sul do Brasil? Não, sudeste, mas é mais ou menos.
A gente Ah, é no de Brasília. Centro-Oeste. Então, Então, aí ficava no sul. Ah, não, aí você tinha, né, perguntado do Guarujá. Bem, o Guarujá, assim, na minha opinião, é uma cidade bem calma. Nos períodos que é, pelo menos aqui no Brasil, né, entre novembro e fevereiro, que é uma época de temporada, aí a cidade lota. Assim, se eu não me engano, a gente tem acho que 300 mil habitantes aqui. É uma cidade, né, pequena. E quando vem turista para pequeno cá, para dar um padrão Brasil, né? padrão Brasil. E quando vem turista nessa época do ano, aí vai para 1 milhão. Tipo assim, é um número Nossa, muito fica muito grande. cheio. Essa questão do turismo, né? Aí é principalmente no fim do ano, eu acho que as pessoas vão pro Réveillon, né? Até onde eu sei, assim. Até muita gente da minha cidade vai também, de Berlândia, vai pro É Guarujá. mesmo? Sim, sim, é bem comum, assim. As praias de São Paulo, né? Porque aí é mais perto. No caso, a galera pega o carro e vai mesmo, Ah, entendeu? isso é verdade, Dá o que? Umas 12 horas, mas o pessoal vai. E só que fica muito cheio, eu acredito que deve ficar insuportável, né? Não deve ser a melhor época de ir, né? Ou não, como que é? Assim, aqui no Brasil, essa época do ano é verão. Então, assim, faz muito sentido, das pessoas estarem indo para lá. Só que imagina você e mais 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, se eu fosse indicar algum período do ano, eu acho que talvez junho, julho, que por mais que seja inverno aqui no Brasil, o nosso inverno é 20 e poucos graus. Então, assim, é muito. Sempre tem sol aqui, né, na maioria das vezes. Então, para você não, né, não pegar trânsito, que na entrada da cidade tem bastante veículos também que ficam lá, eu indicaria nessa época do ano, acho que fica muito melhor, assim, para aproveitar. As praias ficam menos cheias. Mas, gente, é que sempre passa uma moto aqui, É normal. é normal, uma moto alta. Mas aí não é um lugar que chove tanto como. Porque eu sei que alguns lugares de São Paulo tem um apelido, né? Que fala, o pessoal chama de Uba-chuva, não, Caraguatá-chuva, não é? Porque tem uma É, cidade que chama Caraguatatuba, é isso? E isso. tem também São Sebastião, que falam São Sebastrovão, né? Que, enfim, trovão é thunder, né? Mas, enfim, as pessoas dão esse apelido porque são lugares que chovem mais, certo? Certo. E Guarujá é igual ou. A gente tem uma outra piada aqui, né, que a gente fala muito, que na Baixada Santista a gente vê todas as estações do ano num mesmo dia. Então, por exemplo, o dia começa chovendo, aí por volta do meio-dia tá sol, à tarde é primavera e no final volta ao outono e aí fica frio. Tipo, o pessoal sempre comenta também de, por exemplo, você vai por trabalho com casaco no bolso e aí no final da noite você tá usando ele, porque começou quente e terminou frio, ou às vezes começa frio e termina quente. Você nunca sabe Então, o que vai acontecer. não tem como prever, assim, aqui as coisas funcionam mais ou menos vamos ver o que vai acontecer, sabe? Mas então, se você fosse aconselhar as pessoas, a melhor época seria talvez até o início de dezembro, né? Final de janeiro, deve ser um pouco mais vazio do que essa época assim, Natal, Réveillon, que o pessoal já quer viajar mesmo. Muitos lugares têm recesso no Brasil, né? Não, concordo. Assim, o que eu aconselho a não fazer é você querer vir para cá entre 20 de dezembro e por volta de 5 de janeiro. Esse período, não venham para cá, porque você não vai conseguir andar na cidade de carro ou de moto. Assim, tá tudo cheio de gente, as praias estão lotadas e pelo menos aqui no Brasil, né, dia 25 é Natal e dia 1 é o Réveillon. Então, assim, é muita gente. E como você falou, né, tem gente que vem dia 31 de dezembro, desce, né, até o Guarujá, vê os fogos de artifício, vê a festa, aproveita, se diverte e volta para São Paulo. Então imagina todo mundo fazendo a mesma coisa. Então assim Nossa, é é muita complicado. gente.
E aí pega trânsito e tudo, né? Mas assim, talvez que é uma coisa que os estrangeiros não saibam também, é que a gente tem muito essa questão de querer ir para a praia no Réveillon, né? Que eu não acho que são em todos os países. Eu falo porque eu já passei um Réveillon na Austrália e eu tava super querendo ir na praia e assim, as pessoas, tipo, pra quê, sabe? Não tem nada na praia. E realmente não era uma coisa, sabe? Pelo menos na cidade que eu estava, né? E no Brasil a gente quer muito ir à praia, porque tem os fogos, porque tem festa, né? Pandemia à parte, né? Tem festa e tudo mais. Então, todos os lugares de praia ficam muito cheios, né? Acho que o pessoal, a praia mais próxima, assim, as pessoas vão, ou elas vão para outras praias, enfim. Acho que, de um modo geral, o brasileiro gosta de ir à praia no Réveillon, né? Com certeza. E você gosta, assim, você morando aí, você sendo daí, você iria passar o Réveillon aí na praia ou não? Então, na minha família a gente. É que agora eu moro mais perto da praia, né? Mas antigamente eu passava com a minha família, né? É que culturalmente aqui no Brasil foi o que você falou. A gente geralmente vai pra praia, mas antigamente eu passava com a minha família ali ver os fogos, porque, por exemplo, a gente solta fogos nas praças, também aqui no Brasil. E aí agora que eu moro mais perto, quando o mundo era normal, a gente ia andando pra praia e ver os fogos ali. Então se tornou algo habitual, né, para minha família, né? Então a gente ia até a praia e ver os fogos e voltava depois. Então, assim, é bem normal, pelo menos aqui, né? E você me fez uma pergunta boa, porque o pessoal pergunta, você mora na praia, uma cidade que tem praia, então você vive na praia, certo? Só que não é bem assim, porque, Não. assim, todo mundo imagina que a gente tá de sunga 24 horas na praia, né, e tudo mais, só que, assim, eu pelo menos vejo que todo mundo tem uma vida normal aqui, então a gente trabalha, a gente tem coisas para fazer, então não é o tempo todo que a gente vai, né? E só que, por exemplo, no meu caso, eu gosto muito de ter esse contato com a praia, então eu sempre ando de bicicleta pela calçada, eu gosto do barulho do mar, então esse contato que eu tenho na minha vida, eu acho que é importante, entendeu? Ah, com certeza. Eu também sinto a mesma coisa. E eu nem sou da praia, né? Eu não nasci em cidade de praia. Mas morei no Rio e também, enfim, eu sinto que eu preciso disso, sabe? É, então, eu acho até bem ruim quando eu tenho que ficar muito tempo longe da praia, como a época que eu morei na França e, enfim, acho difícil, sabe? Mas já que a gente está falando de praia, existe uma diferença muito grande, né, em praias de São Paulo, praias do Nordeste. Aqui no canal já mostrei um pouco sobre o Ceará, pelo menos, né? E praias do Rio de Janeiro também, enfim, é tudo diferente. E você, eu sei que você já viajou vários estados, né? O que você pode falar para a gente dessa diferença? Vamos lá, eu já voei aqui bastante praias aqui do Brasil e na minha opinião, eu vejo que as praias do Nordeste são as praias mais bonitas assim que eu já vi até então. O que a gente pode falar? No Sul, por exemplo, em Florianópolis, que é a capital lá de Santa Catarina, as praias são bonitas, só que eu não vejo ela não é tão clara como o Nordeste, por exemplo. Então é uma água mais fria e é boa para quem gosta de surf, né? Para quem gosta de fazer alguma prática de algum esporte. Porém, por ser fria, pode ser que não seja uma vantagem para quem está procurando curtir uma praia no Brasil. Só banho, né? Praia só para banho mesmo. Sim, é. Agora, no Nordeste, eu posso citar qualquer cidade de lá, Natal, Maceió, Aracaju, Pernambuco. As águas elas tendem a ser mais claras e até a areia, como é que fala? A areia ela é mais branca, sabe? Ela é mais Fina, né? isso e eu vejo mais prazeroso assim. É uma água quente muitas vezes, então quem É gosta de curtir a praia, quem gosta de fazer um esporte
por ter bastante vento lá naquela região, para quem gosta de fazer kitesurf, Muito vento, né? é, Eu tava no Ceará, assim, eu até postei vídeos aqui no canal. Meu Deus, eu fiquei impressionada, assim, porque eu não esperava que fosse tanto vento. Eu já tinha ido ali em Pernambuco, né? No Rio Grande do Norte, na Bahia, tudo, mas parece que ali no Ceará o negócio. E onde eu tava, então, meu Deus. Porque é um vento que às vezes chega a ser desconfortável para ficar na praia, entendeu? uhum, Foi faz isso que eu sentido. percebi. Exato. Já em São Paulo, essa questão do vento não é comum, né? Assim, esse vento exagerado. Como Não, é lembro, bem comum, é bem normal. faz muito tempo que eu não vou em praia de São Paulo, assim. Apesar de ser a mais perto para mim, eu não vou, assim. Assim, é um vento, assim, não incomoda, é bem normal, assim, não é seco, mas também não é algo que te deixe desconfortável, sabe? Ele é Sim, bem agradável. entendi. E aqui do Brasil, você citou algumas que você já foi, né? Assim, no Rio Grande do Norte, no caso Natal. Tem a Pipa também, né? Que é Isso muito famosa. Eu nunca fui, você já foi? já vale muito a pena, Parece ser incrível, né? com certeza. E quais outras praias que você já conheceu, assim, e deixaria uma dica para quem está assistindo para ir visitar, enfim? Assim, a primeira que eu lembro que eu fui e que foi memorável para mim foi as praias de Maragogi, fica lá em Maceió, e assim, a água ela é cristalina. Para quem gosta de curtir, tirar umas fotos debaixo d'água, fazer alguns passeios naquela região, vale muito, muito a pena. Porto de Galinhas, também eu nunca fui, mas pelo menos no Fui, Brasil a gente sempre. Ah, você já foi? fui. Nossa, deve ser muito legal lá. Porto de Galinhas é incrível. Porto de Galinhas é em Pernambuco, né? E não é na capital, a capital é Recife. Aliás, você falou que as praias também de Pernambuco, mas em Recife a questão é mais o tubarão, né? Então, isso é um risco, tá, gente? É real. Não, eu acho que tem determinadas praias que não é seguro, né? Tomar banho por causa de tubarões. Mas já Porto de Galinhas é um lugar que é incrível, é lindo e bem mais tranquilo, assim, é bem turístico, é até caro, assim, é um lugar mais caro também, mas que vale a pena a visita também. Eu lembro também de Pipa, por exemplo, a Praia do Amor, né? Love Beach. É, eu tava quase falando e começando alguma coisa em inglês. Mas Mas lá a também gente não pode traduzir nomes, né? é, é Igual Praia do de Amor. queijo, Praia do não Amor. é cheese bread, é pão de queijo, é Claro, praia do amor, né? Praia do Amor. Eu Lá falo isso brincando, mas Não, eu também acho, também acho. E é muito bonita a Praia do Amor. Praia do Gunga, que fica em Maceió também, vale muito a pena. E a gente tem Fernando de Noronha, que é uma ilha que fica em Pernambuco também, é sempre no sim. nordeste do Brasil. Ai, Muito gente, bonito, Fernando de Noronha é um sonho até se sabe até para os brasileiros, né? Porque com é certeza. inviável assim, financeira, assim, é um lugar caro, né? Primeiramente é uma ilha longe, né? Então você precisa já pagar um voo para ir, com certeza, independente de onde você estiver. E você tem que pagar por dia, se não me engano, que você passa lá. Então, qual que é a diária, você sabe? Ó, só para vocês que estão assistindo terem uma noção, eu fui ficar 3 dias lá. Eu fiz um cálculo, deu por volta de R$ 500 para ficar 3 dias. Então, Imagina, assim, eram gente. 3 dias que eu não coloquei nessa conta hotel, passeio, era só de taxa, R$ 500. Então, assim, Puxado, né? Assim, para muito. quem vem com euros, talvez, libras, aí talvez seja tranquilo, mas é um lugar bem caro mesmo. E ainda tem hospedagem, né? E o que você vai gastar, então eu achei
bem complicado. Jericoacoara, você tem que pagar também a diária, né? Ah, eu não Mas sabia. acaba que agora tá semanal, então acho que era R$ 30 a semana. Muito tranquilo, sabe? Assim, eu acho até justo, mas, né, enfim, esse valor aí que você falou, Poxa, inviável mesmo. eu posso falar uma praia artificial que a gente tem, eu acho que deve ser legal, inclusive fica em Minas Gerais, Capitólio. É Ah, uma, é sim, assim, uma fake. praia. E aqui em Minas não tem praia. É, se você vê no mapa do Brasil, ele fica bem ali no meio, só que tem esse lago, né, Lago do Furnas, né, que o pessoal fala. É. E eu nunca fui, mas pelo menos Ai, os meus. parece ser lindo, né? Nossa, é muito bonito lá também, assim, tem uns canyons e o pessoal meio que curte como se fosse uma praia, sabe? Vão lá, fazem passeio, mergulham Verdade, no tem. lago. Os brasileiros exploram muito essa área, assim. O turismo lá tá crescendo bastante. Ah, é. Aqui em São Paulo, pelo menos, muito se fala de Capitólio, com certeza. Outra coisa que me veio na cabeça foi Jalapão, né? Que é em Tocantins também. Ah, sim. E é um lugar bem turístico também, que tá na moda, assim. Que eu acho que os estrangeiros ainda não conhecem esses lugares. Não é muito comum, né? O pessoal vem para o Brasil esperando praias, né? Eu É, acho que é a primeira coisa, assim. Ninguém vem muito em busca desse outro tipo de turismo, né? Que até Minas é um lugar que não vem muitos estrangeiros, né? Acho que quem descobre, até tem um. Como que chama o Instagram dele? The Gringo in Brazil. ah, é, É, é. ele descobriu Minas, assim, né? E ele posta muitas coisas de Minas. Eu acho bem legal, assim, mas no geral é principalmente Rio, São Paulo, né? É, Nordeste. eu consigo citar vários lugares no Brasil que, infelizmente, os estrangeiros não. Posso falar? Eu posso falar desses lugares aí? Já que a gente está conversando aqui. É, então, Jalapão, como você falou, é um lugar que pouco se comenta aqui, infelizmente. É, em Minas Gerais, por exemplo, a gente tem várias cidades históricas. Então, para quem quer ver um pouco daquela arquitetura meio europeia, assim, digamos, tem Ouro Preto, tem Diamantina, Sim. São João del Rei, tem vários lugares legais. Capitólio, como eu falei, então, se você se interessar, pesquisa lá. Capitólio é muito bonito. Sim. Eu posso citar também Monte Roraima, que fica lá no extremo norte do Brasil, e muitas pessoas fazem trilhas até esse monte. É tipo 3, 5 dias de caminhada, assim, é bem difícil de chegar lá, Meu Deus, bastante que coisa. trilha é essa, hein? Mas quem gosta de aventura, eu É, inclusive quero ir para lá, e vale muito a pena, assim, de são visitar. estilos de viagem, né? Sim. Então, assim, Pantanal, como é que eu vou explicar isso para quem está assistindo? Pantanal é uma É, região que a gente tem no Brasil, mais pantanosa, digamos assim. E então, para quem quer conhecer a natureza, animais selvagens e tal, aí tem Bonito, no Mato Grosso do Sul, né, que fica mais ali no centro do Brasil. E também é muito legal para quem gosta de tirar foto da vida selvagem, é um outro lugar que vale muito a pena. E vários outros que eu nem tô lembrado o Brasil agora. tem. Se tem uma coisa que o Brasil tem, é lugares interessantes para ir, né? Assim, Com e certeza. disso a gente pode se orgulhar bastante. Então, me conta, você comentou no início do vídeo que você trabalha para uma companhia aérea, né? E você já falou de vários lugares que você foi, e como que tá essa situação do Covid, né? Você comentou que essa questão do coronavírus está tendo muito impacto, né, nos voos, mas como que tá na sua cidade, por exemplo, que é uma cidade que recebe bastante turista? Conta um pouco pra gente. Então, aqui em São Paulo, algumas semanas atrás, a gente, né, no governo aqui do estado, eles fizeram vários feriados um atrás do outro. Então, isso acabou se tornando meio que uma oportunidade do pessoal vir aqui para o Guarujá. Só que o que acontece? Como uma forma da gente proteger e prevenir para as pessoas não virem para cá, o,
a prefeitura aqui da cidade fechou as praias, então era proibido você estar na areia e, né, surfar e estar na água, né? Então foram, acho que 2 semanas de proibição, então você não podia entrar na água, você só podia ficar atrás, né, dessa faixa. E só que mesmo assim, algumas pessoas também vieram, então foi uma forma de que foi uma forma de proteger, né, e não deixar as pessoas estarem indo para a água, né? E o comércio também, restaurantes, lojas, tudo fechado. E assim, Agora, desculpa, mas sujeito a multa, isso? É? então, não Só. acontecia multa. Hum. Alguns surfistas, inclusive, saíam correndo, assim. Tinha até vídeos famosos que ficaram aí pelo Ah, Facebook de surfistas correndo, indo para a água. Então, assim, tinham alguns guardas que andavam na areia para justamente não fazer com que as pessoas fossem. Não acontecia multa, mas eles eram advertidos, né? Tinha uma, né? Você, por favor, poderia não ir para a água. Então, assim, aconteceram algumas brigas, infelizmente, né? De alguns guardas quebrarem pranchas, por exemplo. meu Deus. E ficou uma briga entre os surfistas e os guardas, sabe? Sei. Então, agora as coisas começaram a voltar um pouco, então tá voltando mais ou menos, né, ao normal. Aqui as coisas estavam bem ruins antes, até saiu reportagens assim falando de Uberlândia em específico. Não sei se você chegou a ver alguma coisa, mas a cidade estava em um estado assim de emergência mesmo. E aí o prefeito tomou algumas medidas bem rigorosas, né? Então a gente não podia nem comprar, por exemplo, álcool no supermercado, bebidas alcoólicas, né? Não álcool. Ah, ok. Enfim, mas além de fechar tudo, né? Ter o lockdown total mesmo, com horário para voltar para casa e tudo. Até o delivery tinha horário. E essas questões de não vender coisas não essenciais no supermercado, que inclui bebida alcoólica, né? Que as pessoas ficaram indignadas. Mas agora está voltando aos poucos. Não sei se é porque houve uma melhora mesmo, assim, né? É porque eu estou em muitos grupos no Facebook onde tem estrangeiros no Brasil ou querendo vir para o Brasil, e as pessoas perguntam: ah, como está o Brasil? Dá para ir para o Brasil? Então, o que você responderia para essas pessoas agora? Ah, olha, eu vou dar o meu próprio exemplo também. Eu viajava todo mês, sabe? Quando as coisas, quando ainda não tinha acontecido o coronavírus no Brasil. Hoje em dia, eu já estou completando acho que 4 meses que eu não viajo. Então, assim, eu tenho muito medo de viajar e pegar o vírus e poder transmitir para outras pessoas, sabe? Então, assim, eu não vou dizer para não viajar, mas se for viajar, né, toma cuidado, passa o álcool gel, usa máscara, e eu acho que seria legal pesquisar antes e ver quais estados que a situação está melhor, porque, por exemplo, aqui em São Paulo é onde o foco está acontecendo, então é onde que muitas pessoas estão, infelizmente, morrendo. Então, assim, pesquisa antes sobre aquela região, ver se o turismo voltou, né, para você estar Sim. viajando, se as coisas estão legais, e aí sim você, né, faz a sua viagem. Mas, por exemplo, eu, no momento, não pretendo viajar. Você está preferindo ficar na sua cidade mesmo? Exatamente. Eu até viajei em fevereiro, eu fui para o Rio e, assim, foi bom, né? Foi legal, mas acontece que enquanto eu estava lá, quando eu cheguei, estava tudo normal, né? Mas depois de alguns dias, vieram as restrições, né? Porque realmente estava começando a piorar as coisas no Brasil. Porque, assim, teve aquele final de ano ali, todo mundo fez alguma coisa. Não estou nem falando de aglomerar exatamente, mas as pessoas quiseram viajar, ir para a praia, né?
como a gente já disse. Então, eu mesma estava viajando. Você acho que viajou também, né? Se não me engano. Em janeiro eu viajei também. Isso. Então, acabou que todo mundo fez alguma coisa. Fevereiro veio as consequências, né? Então, realmente, não está o melhor momento para vir para o Brasil, porque não vai dar para aproveitar 100% do que é o Brasil, né? Mesmo enquanto eu estava em Jericoacoara, por exemplo, tinha várias medidas de restrição, né? Então, não dava para aproveitar 100% de Jericoacoara, entendeu? E é basicamente isso que está acontecendo, né? Assim, eu notei que algumas... o turismo, ecoturismo, digamos assim, eu acho que dá até para fazer. Sim. Mas, por exemplo, se você quer ir numa cidade como Rio de Janeiro, onde você quer visitar o Cristo, onde você quer ir em restaurantes para comer comidas locais, estão fechados. Então, assim, pode ser que, pro lado da natureza, vale a pena você fazer alguma viagem. Só que mais dentro da cidade tá tudo fechado. E tomando os cuidados, né? Porque acho que isso que é muito importante, assim, nesse momento, né? Preocupar realmente em tomar esses cuidados, né? Se decidir, se optar por fazer uma viagem, fazer de uma forma que não vá prejudicar outras pessoas também, né? Mas e a questão, agora que está todo mundo falando, as vacinas? As vacinas na sua cidade, no estado de São Paulo, o que você conta pra gente? Como está, né? Então, aqui, pelo menos na minha cidade, está acontecendo. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que já foram vacinadas. Só que, pelo menos, eu noto que aqui no Brasil, primeiro são os mais velhos, né? A prioridade são eles. E as pessoas que trabalham com saúde, né? Médicos, enfermeiros. Então, primeiro vem essas pessoas, né, que estão sendo vacinadas. E eu não sei quando que eu e você, vão ser vacinados. Assim, eu noto que está acontecendo, sabe? As pessoas estão sendo vacinadas. Eu vi, inclusive, num site que eu acho que 30 milhões de pessoas já foram vacinadas. Assim, comparando com a população do Brasil, que é 210 milhões, Sim. Tá baixo. Mas Mas tá indo, né? tá indo. Sim, Exatamente. Então, assim, verdade. eu tenho muita fé que pode ser até o final do ano a gente tem alguma notícia positiva, sabe? Eu acho que até lá as coisas vão melhorar. Eu também acho. Aqui tá fluindo assim também, ainda tá nos idosos, né? A minha mãe ela vai vacinar amanhã, inclusive. Não sei quando eu vou postar o vídeo, mas amanhã, dia 22 de abril, no caso. E amanhã, dia 22, né? Dia 22. Você deu um. Agora, só para finalizar, né? Conta pra gente um pouco do seu projeto Brazilian Buddy, né? Você tem uma página no Instagram, tem também um canal no YouTube, você faz podcast, né? Enfim, conta pra gente sobre esse projeto. Então, vamos lá. Eu lembro que era abril do ano passado, abril de 2020, e eu tava naquele período onde não tinha nada para fazer da minha vida, aquele período que a gente Passamos, né? todos nós passamos, e aí eu tinha uma amiga da Alemanha, e ela, né, planejava vir para o Brasil antes da pandemia. É bom deixar isso claro, né, para ninguém não brigar comigo depois. E aí ela comentou de Rio e São Paulo. Aí eu falei, poxa, por que só Rio e São Paulo, né? A gente tem tantas outras cidades legais e coisas para fazer. E aí eu falei, por que não falar sobre o Brasil, né? Eu queria treinar o meu inglês, então eu falei, poxa, é uma oportunidade de eu continuar treinando, né? Então, até para quem está aprendendo português também, né? É sempre legal estar praticando. E aí eu comecei a falar sobre o Brasil, aí eu te achei do nada, assim, eu tava lá, aí você apareceu, eu falei, pô, legal, ela fala do Brasil. Conheci outras pessoas também que eu descobri que falam sobre o Brasil, eu não tava sozinho, né? Sim. E aí depois, com o tempo, eu vi que a moda do podcast apareceu, né? Todas as pessoas tinham podcast. E aí eu pesquisei e vi que não tinha nada relacionado ao Brasil. E então eu decidi, poxa, eu vou falar sobre o Brasil. E então entrevistei gringos,
brasileiros que falam inglês, e é um conteúdo em inglês, então eu queria mostrar para o mundo inteiro. Quem tiver interesse de aprender sobre o Brasil, eu falo lá no meu canal do YouTube, no meu podcast, no meu Instagram. É só colocar Brazilian Buddy, você vai me achar. Sim, eu vou Então, deixar aqui também, gente, na descrição aqui do vídeo. Vai lá dar uma olhada. Vou deixar o link também, né? O Instagram, enfim. Você tem site também? ainda não, mas eu planejo. Então, depois eu coloco o site dele aqui, quando ele fizer, enfim. E conta mais, pode falar, eu te interrompi. Não, era só isso. Era isso. É isso. Então, gente, depois vai lá dar uma olhada também nos podcasts dele. Ele sempre tá falando com uma pessoa diferente. No Instagram ele posta muita coisa, né, sobre o Brasil. Até mais que eu atualmente, né? Posta bastante coisa legal, enfim. E eu vou deixar aqui, gente, o link também na descrição aqui do vídeo do nosso bate-papo, né? Que ele vai postar lá no podcast dele, né? É canal que fala? No Spotify, é isso? Canal do Spotify? Boa pergunta. Enfim, pesquisa lá Brasília Buddy Show e ele vai colocar lá também e eu vou deixar aqui o link para vocês. E é isso, né? Muito obrigada, Andrei, por tirar um tempo para vir aqui falar com a gente. Eu queria agradecer a Gabi pela oportunidade. É a primeira vez que eu estou fazendo um bate-papo com alguém, que alguém me convidou, eu sempre convido a pessoa. Então foi bem legal, a gente conseguiu falar sobre várias coisas do Brasil, né? Espero que vocês tenham gostado e venham me conhecer, venham conhecer o Brasil também. E é isso aí. Isso, gente. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal e curtir o vídeo, né? Para dar aquele apoio. E se você não é inscrito, eu já falei isso? Não, mas se inscreve. É isso, gente. Tchau, tchau.